A paz do Senhor? Amém. Eu não ouvi. Quem já trouxe vir pra cá? A paz do Senhor? Amém. Agora sim, esse sim é um amigo de profeta. Hoje nós vamos falar um pouco sobre profetas, né? E hoje o tema da mensagem é: o profeta ouve a voz de Deus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Bendito Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus grande. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar consumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se ao ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Eli: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. E esse foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha lhe sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chama o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. Chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à tua casa. Começarei a cumprir, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos fizeram escravos, e ele não se repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: O que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe prouver. Se me encobrires alguma coisa de tudo que ele falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu. E disse-lhe: O Senhor faça o que ele bem lhe prouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu a Samuel, e estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por suas palavras o Senhor se manifestava a Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
povo estava em pecado, né? E ele não podia nem mais falar, até mesmo com o sacerdote, porque os seus 2 filhos estavam em pecado, né? Ele estava muito triste, que nem conseguia mais orar, falar com Deus, né? E Deus, ele não estava gostando disso. Um dia, ele olhou por toda a nação e só enxergou uma pessoa que estava indo com os ouvidos abertos para poder ouvir Deus falar. E essa pessoa era Samuel, né? Sabe, Samuel era uma criança como eu e vocês, né? Algumas pessoas dizem que é besteira, que criança não é ainda usada por Deus. Mas isso, em nome de Jesus, pode ser verdade. E até Samuel foi usado, nós também podemos ser usados por Deus. Nós somos a igreja de hoje e a igreja de amanhã. Se nós não nos levantarmos agora, ficaremos como os filhos de Eli, né? Se nós não reagirmos a essas coisas más, nós ficaremos como os filhos de Eli. Vamos acabar com um final muito triste, que é o que Deus não planejou para nossas vidas. Aleluia. Muita gente vem para a igreja para brincar. Às vezes vem, foi para a igreja porque meu pai vai, ou porque minha mãe vai, ou porque meu colega me convidou, né? Mas nós podemos vir aqui só por causa dessas coisas, mas nós temos que vir para adorar o Senhor. Se nós o adorarmos, nós vamos ser cada vez mais e mais usados, nós vamos estar na presença dele. Assim como Samuel estava na presença do Senhor. Ele foi usado porque ele não deixava seu coração esfriar. Desde a sua infância até a sua velhice, ele estava com Deus, sabe? Ele nunca desistiu. Creio que se os filhos de Eli fossem como Samuel, muito dessa história não teria acontecido, né? A casa de Eli não seria amaldiçoada como foi, né? Os 2 filhos de Eli, imagina a tristeza de Eli. Os 2 filhos que estavam no pecado, ele não podia mais enxergar, né? Imagina a tristeza dele. Até que um dia o Senhor teve que usar uma criança, porque o seu povo estava com os ouvidos tapados. Muita gente está com os ouvidos tapados, não conseguem ouvir Deus falar. É por isso que nós temos que nos levantar. É por isso que Deus quer nos usar para falar ao seu povo. Ele quer falar com o seu povo, mas tem muita gente que está com os ouvidos tapados. É por isso que o Senhor quer nos usar. É por isso que você veio aqui nessa noite. Deus quer falar aos seus ouvidos. Então, não tape os ouvidos como toda a nação de Israel fez. Seja como Samuel, sabe? Não desista, sabe? Ele não desistiu e por isso ele foi honrado pelo Senhor. Ele foi usado para falar com a nação. Desde a sua infância até a sua velhice, né? O povo o respeitava. Ele foi juiz, né? Ele julgou até Israel por muitos anos, né? E Samuel, ele foi honrado pelo Senhor porque desde a sua infância ele vivia na casa do Senhor. Ele foi o cumprimento de uma promessa que Deus fez com Ana, sua mãe, né? Que pediu a Deus e que quando ela fez uma promessa com Deus que se seu filho nascesse, um varão, ela o entregaria para a casa do Senhor, para que ele vivesse com Eli, né? Nos caminhos do Senhor. E por isso, desde pequeno, ele era usado por Deus. É isso que Deus quer fazer com as crianças. Ele quer nos usar como Samuel. Ele quer nos usar para sermos profetas, para falarmos com muitas pessoas que estão com os ouvidos tapados. Nós temos que falar como o Samuel falou, sem medo. Nós não podemos nos encobrir, nós não podemos esconder nada. Nós temos que mostrar o povo a realidade. Nós temos que falar sobre Deus para eles. Amém. Eles estão precisando. Se ninguém falar, quem vai falar? Como será a igreja do amanhã se ninguém falar de Jesus para ninguém? Imagine então como vai ser o mundo se nós não falarmos do Evangelho para as pessoas, né? Muita gente diz que as crianças só quando são adultos que valem muita coisa. Mas não, desde pequeno, Samuel valia muito. Desde pequeno ele foi usado por Deus. Desde pequeno
inútil. Não é por isso que nós temos que vir para a igreja. Né? Nós temos que vir para a igreja para sermos usados por Deus. Nós temos que ouvir a sua palavra, nós temos que abrir nossos ouvidos para falar para as pessoas que estão com os ouvidos tapados, que chegou a um certo ponto que elas não têm mais vontade de orar, que elas não têm mais vontade de ter elas não têm mais comunhão com Deus e estão com os ouvidos tapados. O Senhor quer falar com elas, só que elas não estão com os ouvidos abertos para falar, para ouvir a voz de Deus. E é por isso que o Senhor nos colocou aqui. É por isso que o Senhor quer que nos tornemos profetas. Por isso que o Senhor quer que nós estejamos cada vez mais em comunhão com Ele. É por isso que o Senhor nos usa, sabe? O Senhor quer nos usar poderosamente. Mas se nós nos prepararmos desde agora, como é que vai ser o amanhã? Né? Se nós não nos preocuparmos com a igreja desde agora, imagina como vai ser a igreja de amanhã. Vai ser uma igreja dispersa, vai ser uma igreja que não vai mais querer saber de Deus, assim como o povo de Israel estava naquele tempo. Sabe? Eles não queriam mais ter comunhão com Deus, mas Deus ainda quer falar com o seu povo. É por isso que ele tem os profetas. Né? Deus fala com muita gente através de pregação, Deus fala com muita gente através dos louvores, mas Deus quer falar também através dos profetas. E nós somos os profetas de amanhã. É por isso que nós temos que nos prontificar desde criança. Nós temos que saber, sabe, o que é certo e errado desde criança para no futuro, né, a gente poder fazer como Samuel fez, a gente poder ser usado por Deus. Porque muita gente não acha que vem para a igreja só porque o pai ou a mãe traz. Não, ela vem para a igreja porque Deus tem um plano na sua vida. Muita gente vem para a igreja, né? Muita gente às vezes não está com vontade de vir, mas não sabe por que vem. Muita gente não quer vir para a igreja, mas vem. Mas no final das contas não sabe por quê. É porque Deus quer falar com ela, mas ela está com os ouvidos tapados. É por isso que o Senhor quer nos tornar profetas. É por isso que o Senhor quer nos usar. O Senhor quer falar com o seu povo como falava antes dessa época. Né? Ele quer falar com o povo. Né? Ele quer voltar a ter comunhão com o povo. Mas para ele ter comunhão com o povo precisa estar santo. Né? O povo, ele precisa jejuar, se consagrar para ter a comunhão com Deus. É o que não está acontecendo. E ainda nos dias de hoje, muita gente não faz isso. Sabe? Muita gente acha que é brincadeira a palavra do Senhor, mas não é. Muita gente acha que pode ser profeta com as próprias palavras, mas não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Muita gente fala que é profeta, fala muitas coisas, mas não é o que Deus quer falar com o seu povo. É por isso que muitas vezes muitos largam os empregos para ir para o melhor. Só que às vezes não é isso que Deus queria. Às vezes era um ponto mais para frente que ele tinha que mudar de emprego. Mas não. Por causa de uma pessoa que não se prontificou desde criança, né? Por causa de uma pessoa que não tinha sabedoria, não teve a sabedoria, ela estragou a vida do camarada. Porque muita gente fala com as próprias palavras, mas não são as palavras de Deus. Não é o que Deus quer falar com o seu povo realmente. Né? E Ele quer usar as crianças desde agora, para que no futuro elas possam serem abençoadas por Deus. Né? No futuro, para que elas sejam usadas com Deus, que elas tenham comunhão, assim como Samuel tinha comunhão com Deus. Né? Desde pequeno, desde a sua infância, ele andava junto ao Senhor, ele andava nos caminhos do Senhor. E se você, que é criança, andar nos caminhos do Senhor, sabe, Deus pode te usar poderosamente. Desde criança você se prontificar, desde criança você se consagrar, ir em monte, em vigília, tentar buscar o Senhor o máximo que você puder. Desde agora o Senhor vai continuar te usando, continuar
ajudando. Até o ponto que foi Samuel, né? Até a sua velhice ele andava junto com o Senhor. Sabe? Se você, como criança, que nem diz a palavra, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Se a gente já formos pequenos profetas desde agora, nós não vamos nos desviar, assim como aconteceu com Samuel. Sabe? Ele não se desviou porque sempre ele tinha comunhão com Deus. Ele não desistia por jogo de futebol, não desistia por brincadeiras, sabe? Ele não desistia por nada. Ele sempre andava na presença do Senhor. É por isso que o Senhor usava ele, sabe? Era por isso que o Senhor tinha comunhão com ele, porque em vez de ele se preocupar com as brincadeiras, não, ele se preocupava com o tempo do Senhor, ele se preocupava em deixar a Senhor. E desde pequeno, com essas atitudes, no futuro, ele foi um grande profeta, sabe? Desde pequeno, ele vivendo na casa do Senhor, no futuro ele foi um grande profeta, assim como Deus quer nos usar. Um grande profeta. Mas muita gente está com os ouvidos tapados, é por isso que elas não ouvem o Senhor falar. E é por isso que o Senhor quer nos usar para falar para essas pessoas. O quanto Deus ama elas. Mas o Senhor mesmo, Ele quer ter intimidade com o seu povo. Mas enquanto eles estiverem com os ouvidos tapados, não vai dar. Porque como o Senhor pode falar com alguém, se esse alguém não quer ouvir Deus falar, como é que Deus pode usá-lo? Muita gente reclamando que Deus não me usa, porque Deus faz aquilo, porque Deus faz aquilo. Então por que o tempo que você não usa reclamando de Deus, por que você não vai adorar? O tempo que você usa, o tempo que você perde falando mal de Deus, não era o tempo que você gastava adorando Ele. Sim, sabe? Nós temos que, desde criança, nós temos que nos preparar para o futuro, que será um belo de um futuro. Sabe? Se nós nos prontificarmos desde criança, o futuro, o amanhã, será maravilhoso. Sabe? Mas como Deus pode usar muitas pessoas se elas estão com os ouvidos tapados? É por isso que Deus quer usar a gente para tirar as mãos dos ouvidos das pessoas. Sabe? Deus quer falar com elas, mas elas não entendem que é Deus falando. Se fosse, não sei, se fosse outro alguém, ia ter falado, não, é coisa da minha cabeça, então eu vou voltar a dormir. Se eu visse Deus falando com ele e não tivesse a sabedoria que Samuel teve de perguntar a Eli, não, é coisa da minha cabeça, eu vou voltar a dormir. Meu querido, Deus não espera para sempre, não. Se Ele quer te usar naquele momento, é naquele momento. Sabe? Se você não se prontificar, Deus, ele não vai ficar esperando para sempre. Ele não vai ficar esperando você acordar, e daí quando você acordou, você vai saber que era Deus falando com você. Muita gente quer ser usada por Deus, e Ele está tentando usar você. Mas se você não quiser, Ele não vai ficar esperando para sempre. Ele vai falar com outra pessoa. Porque você não deixou lugar para Deus falar com você. Sabe? Se Deus, ele não tivesse falado com Samuel, imagine então o que seria hoje. Todo mundo depende de todo mundo, né? Se hoje nós tivermos a comunhão com Deus, como Samuel teve, eu creio que o amanhã será um amanhã maravilhoso, sabe? Eu creio que o amanhã ele será totalmente diferente de ontem. Ele será um amanhã muito melhor do que hoje. E hoje já é melhor do que ontem, e então o amanhã será muito melhor do que hoje. Sabe? Eu creio que Deus ele vai usar nossas vidas com grande poder. Se nós colocarmos nossas vidas no altar, Deus vai usar a gente. Mas não adianta também você ficar esperando cair do céu. Não adianta. Você tem que correr atrás
quem procura, acha. Aleluia, Jesus. As pessoas naquele tempo não estavam mais querendo saber de Deus, por isso elas estavam com os ouvidos tapados. Mas Samuel não. Samuel, ele estava na presença do Senhor todos os dias. Sabe? Toda vez que ele podia, ele estava adorando o Senhor. E era por isso que foi por isso que ele foi usado por Deus. Se ele não tivesse procurado o Senhor, se ele não tivesse buscado os caminhos do Senhor, o Senhor não tinha falado com ele. Deus falou porque Samuel, ele viu que Samuel, ele estava na presença do Senhor e que ele ia ouvir. Bem diferente do que outras pessoas naquele tempo. Elas iam achar que nem sei lá, que fosse pai ou mamãe chamando. Fosse lá olhar, não sou eu que estou te chamando, é coisa da minha cabeça, então eu vou voltar a dormir. Não, mas Samuel, ele insistiu. Então veio aquilo e ele entendeu. Sabe? Quando você ouvir Deus te chamando, não pense que é coisa da sua cabeça, não. Sabe? Ora a Deus. Se for Ele falando com você, Ele vai falar com você e vai te usar. Sabe? E nós temos que ser usados pelo Espírito Santo. Se nós não formos usados pelo Espírito Santo, nós não vamos mais ter ousadia. E se nós não tivermos ousadia, nós não vamos evangelizar. E se nós não evangelizarmos, o que vai virar o mundo? O que vai virar o mundo? Muita gente só vem para a igreja só para ter nome de cristão, só para ter nome de evangélico. Porque se não precisasse disso, ele ia estar assistindo desenho, assistindo futebol, ia estar brincando. Sabe? Mas eu creio que você não trocaria Deus pelo futebol. Você não trocaria Deus pela brincadeira. Amém. Né? Se você trocasse Deus pela brincadeira, imagina só, o mundo ia ser só brincadeira. As pessoas não teriam mais temor por Deus. Porque você trocou Deus pela brincadeira. Já pensou se todas as pessoas seguissem seu exemplo, trocando Deus pela brincadeira? O mundo não ia mais ser mundo, ia ser brincadeira. Os animais não iam ser mais animais, iam ser brincadeira. As nossas coisas não iam ser nossas coisas, iam ser brincadeira. É por isso que o Senhor, Ele quer te usar. É por isso que Ele quer te usar para falar com outras pessoas, para que o mundo não se torne só brincadeira. Sabe? Ele quer te usar para que o mundo, ele continue sendo mundo, só que um mundo cristão. E quando nós falarmos de Jesus para as outras pessoas, que Deus nos use de tal maneira que elas possam ficar impressionadas e virem para a igreja, aceitarem Jesus, e por isso o mundo não vai ser só brincadeira. Muita gente leva a palavra de Deus só a brincadeira, mas isso não pode acontecer. Nós temos que ter temor por Ele. Obrigada. Amém.